A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas nem sempre a palavra é sermão. Por vezes, ela é diálogo. Eu sou Larissa Prois e esse é o Confissões de Fé, um podcast exclusivo da Editorial Ser Feliz. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Ronaldo de Oliveira. Obrigada, pastor. É um prazer ter a sua companhia, poder conversar contigo. Ótimo, fiquei surpreso com o convite e feliz também. E hoje a gente vai falar sobre suas confissões de fé. Tá bom. Como é que foi a sua vida? Você sempre foi uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa? A família era de fé, sempre. Nós éramos da religião mais popular no Brasil e minha mãe frequentava firmemente e fielmente. E nós começamos até os 10, 12 anos. Depois a gente dá aquela largada, aquela saída e toquei em conjunto de música. Naquele tempo a gente falava conjunto de música rock, né? Hoje seria uma banda. A gente imitava os Beatles. Era cover e não sabíamos, né? E aí foi um período que eu fiquei dos 15, 16, por aí. E minha mãe comprou uma Bíblia, a Bíblia Católica Romana. E aquela Bíblia foi o que mudou toda a família. Ela começou a estudar, encontrar umas coisas, encontrou uma vizinha, começaram a estudar juntas e a vizinha foi mostrando os estudos adventistas e foi passando até que ela tomou a decisão. Depois, mais tarde, eu deixei o conjunto para poder também seguir. Eu fui uma vez na igreja só e a garotada ficou ao redor, né? Cabelão grande, tinha calça boca de sino, aquela coisa toda normal, né? Era normal. Mas eles me pegaram pelo coração. Toca uma música aqui, você toca e tal. Eles sabiam todo o meu portfólio, né? Toca aqui. E aí começou, e eu larguei o conjunto, fui nessa direção. E um teologando me disse uma vez: por que você não faz teologia? Eu falei: mas como assim? Para ser pastor. Eu falei: pois é, eu queria ser padre. Eu pensei nisso, quando entrava na sala, perguntava quem queria ser, eu sempre levantava a mão. Eu falei: vamos pensar, né? Estava fazendo o ensino médio, terminei o ensino médio, e aí tomei a decisão de fazer teologia. E isso foi aonde? Onde você nasceu, onde você cresceu? Nasci em Interlagos, pertinho do autódromo de Interlagos. A gente assistia corrida lá, pulava a cerca, que era cerca, para assistir as corridas 24 horas de Interlagos. Ali era bem... Minha vida foi ali. Futebol, ali com a garotada, a galera, o conjunto, né, que se chamava The Beatles. E o que você tocava? Eu cantava. Cantava? Eu cantava. Olha, vocalista. Vocalista que nunca mais usou. Não, mas a voz continuou, né? Fez da voz o seu instrumento de trabalho. Mas era legal, assim, a gente era muito inocente naquela época. Não rolava drogas, assim, a gente tinha muito medo, o grupo tinha muito medo. Mas quando houve essa possibilidade de escolher entre seguir a Cristo e continuar ali, a gente estava ficando famoso, estava tocando no Teatro Pauleiró, que era um negócio legal lá em Santo Amaro. Tá. Mas aí Deus chamou. E como foi esse chamado? Sim, foi uma luta, né? Porque você está acostumado com um jeito, vai para outro, de repente está na escola. Eu fazia o ensino médio na Federal de São Paulo, curso técnico, e aí tinha as questões do dia de guarda, isso atrapalhou mais um ano, eu fiquei mais um ano na escola, mas eu consegui um emprego, quer dizer, tudo foi se ajeitando, mas foi difícil. Mas aí você estava inclinado, quando você estava aí no ensino médio, a seguir uma outra carreira, além de teologia? Engenharia. Elétrica. Já estava decidido. Na sua família tem engenheiros? Não, meu pai queria que o filho primeiro da família que fosse para a faculdade, né? Olha só. Ele fez de tudo e eu só consegui, na realidade, fazer teologia depois que ele morreu. Ele não aceitava. Ele era um empecilho assim, bastante grande. Ele teve câncer do pulmão, fumava muito. Quando ele morreu, um ano depois, 1 ano e meio, 2, aí então eu fui para fazer teologia. Foi uma luta muito grande, dinheiro, né? Nunca dava. E foi, pelos tropeços todos, aí conheci minha esposa no último ano.
Lá no IAE, no Instituto Adventista de Ensino, antigo, no Capão Redondo. Velho IAE. Isso. E a minha esposa também muito animada e eu queria ser missionário. Eu achava bacana ser, puxa vida, missionário. Eu queria ser um dia missionário. E ela também tinha esse desejo. Nos casamos, fui trabalhar numa igreja de Moema, uma igreja grande, e o pastor tinha sido presidente da igreja na Angola. Pastor Casaca, já é falecido. A esposa morava aqui e faleceu também. Eu morava em Jacareí. Olha só. E aí ele me incentivou muito, vamos pra lá e tal. Eles estão chamando alguém, mas aí... Isso você já tinha quanto tempo de ministério? Esse era o meu primeiro ano Primeiro ano de ministério. Isso em 1980? Foi 80. 80. Primeiro ano. Minha formatura foi em 79. E aí começaram os contatos e, infelizmente, parece que o Brasil já tem alguém. Aí eu fui procurar, tinha alguém... Para ser missionário em Angola. Para ser missionário lá. No final do ano fui transferido para Itararé e o pastor de Itararé estava indo para lá. Aí eu conversei com ele, daí, você vai e tal. Ele falou, não vou, minha esposa é muito doente. Ela tem problemas sérios de saúde e tal. Eu falei, poxa, então... Aí eu escrevi para a divisão, estou aqui, as ordens. Eu disse, nós já estamos chamando outro. Estava lá no norte, nordeste, norte. Aí, tudo bem. Eu fui trabalhar, fiquei um ano todo tal. No final do ano, eu recebi uma ligação da divisão. Escuta, você ainda tem vontade de ser missionário? Eu falei, tenho. Então, a vaga é sua se você quiser. O que você imaginava que era o trabalho de um missionário? Sabe, era assim... Eu não sabia quanto um pastor ganhava. E eu não queria perguntar, porque eu nunca queria que alguém tivesse a ideia que eu estava indo por causa de salário. Aquela coisa de jovem, você quer trabalhar, você quer servir, me dar comida, eu durmo em qualquer lugar. Essa era a ideia de missionário. Assim, eu não sei direito como é que é. A gente vai morar num lugar que eles vão dar pra gente, deve ter um salário, e a gente vai dar a vida lá. E eu tinha lido... Eu gosto muito de biografia, tinha lido histórias de missionários que foram. Né? David Livingstone. Sim, o Hudson Taylor, que para mim era o cara, né? Assim, o cara que deu a vida, assim. Eu achava aquilo o máximo. Né? Falei, não, vamos dar a vida lá também. Só que a gente já estava com um filho, né? Eles queriam um casal sem filhos. Eu falei, olha, tem um filho agora. Quantos anos? Meses? Naquela altura, ele era fevereiro, tal, tinha 9 meses. Foi em dezembro. Uau! Aí ele falou, não tem problema. Então, aí o chamado veio, os trâmites, tudo, documentação e tal, isso saiu só lá para maio, né? Maio, junho, eu viajei. Nós viajamos com um bebê para lá, muito animados. Né? Mas eu sabia que o país estava em guerra. Só que todas as cartas que eu mandava, elas vinham abertas, voltavam abertas, né? As respostas inspecionadas. E eu percebia que eles falavam muito assim, eu perguntava uns negócios, eles não respondiam e demorava para vir a carta e tal. O telefone, você ligava, 4 horas depois a telefonista completava a ligação. 4 horas? Era assim uma coisa, era relógio também, né? 4 horas depois. A gente saía, fazia alguma coisa, pumba, eles ligavam. Gente. É de Angola, tal. E eles não falavam. E daí? Verdade que tem guerra aí? Olha, o país está bem, não sei o que lá, papapá. Mas como é que está? Não, aqui você vai trabalhar num lugar isento, longe, papapá. Então, tá bom, beleza, tô indo. Na semana que eu iria viajar, eu encontrei um pastor Castro, que foi um missionário lá fantástico. Foi missionário em Angola? Em Angola. E foi pastor aqui no Brasil também, um homem sensacional. Aí encontrei e ele falou assim, acabei de receber um visitante de lá. Chegou uma família de lá. Não vá. A coisa está feia. A guerra está terrível. A guerrilha está assumindo cidades grandes. Falei, uau, né? Falei, pastor, passagem comprada, mudança no navio, agora eu não volto mais. Não, mas pensa bem, eu não quero ter esse peso comigo e tal. Falei, tá bom, mas eu vou, nós vamos. E fomos. Chegamos no Rio de Janeiro, a gente nunca tinha andado de avião, né? Chegamos no Rio de Janeiro, esperava meia-noite, saiu o voo. Esperava, Varig. Aí ninguém no saguão, tava chegando perto da hora, só nós vamos viajar, deve estar vindo de outro lugar. De São Paulo, nós saímos de São Paulo, do Rio. Aí chegou um senhor, um português alto, assim, engenheiro de uma companhia de petróleo. Para onde vocês vão? Vamos para Angola.
Não sabe que está em guerra lá? Sei, mas nós vamos para uma região que não tem problema. Você vai com a criança, com a esposa? Eu vou sozinho, eu trabalho 30 dias lá e volto para cá. Lá não tem condições de morar. Eu falei, meu amigo, agora nós vamos, Deus vai proteger a gente. Eu falei para ele, Deus vai proteger. Aí ele falou assim, não estou entendendo. E quando nós entramos no avião, tinha 20 passageiros. Um avião enorme. Eu falei, alguma coisa não está legal, né? Aí chegamos em Luanda, o avião dava a volta, não descia. Eu falei, puxa, o que está acontecendo? Aí quando nós aterrissamos, tinha uma porção de tanques, de exército na rua, dentro do aeroporto, tinha trincheira. Eu falei, caramba, esse clima de guerra. Então vai ver que a guerra é aqui. Meio inocente, assim, tolo inocente. Aí entramos no país, um pastor nos pegou, ele falou assim, o táxi está vindo aqui. Eu demorei 3 meses para conseguir esse táxi. Então nós vamos aproveitá-lo bem, só que você não fale nada. Não me pergunte nada no táxi. Nada. Eu fiquei calado. Aí quando nós descemos, ele falou assim, aqui tem ouvidos por todos os lados. Uau. Isso, eu falei, e no hotel? Eu falei, não, deve ter também. Aí eu ficava procurando no hotel alguma uma escuta, alguma coisa. Filme mesmo. Aí nós ficamos uma noite lá. Eu falei assim, eu quero ir para o Bongo, onde eu vou trabalhar. Falei, não, mas você tem aqui até segunda-feira, fique por aqui, é capital para conhecer. Eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero trabalhar. Então, estão me esperando, estou atrasado, demorou. O Bongo, essa região, ficava quanto tempo de distância? O Bongo ficava na província de Huambo. Huambo é uma das províncias uma das melhores províncias. Fora a capital. E a cidade de Huambo é a segunda maior cidade. Pelo menos era. Você tinha que viajar para Huambo, que dá uns 400 quilômetros e tal. Você vai ali com 1 hora e pouco de voo. E aí eram uns 70 quilômetros, mais ou menos, até a fazenda, que era o Bongo. Que era o colégio, sede do colégio, igreja. Colégio, igreja, hospital e casa publicadora. Uau, Era uma imprensa, né? Tinha impressora grande e tal. E tinha vacas, tinha uma porção de coisa lá. Tal. Era o centro da obra missionária ali em Angola. Era a maior missão. Certo. Tinha outras missões, mas aquela era maior. Aí... E você foi para administrar isso, ou para ser o pastor? Para ser o diretor da faculdade de teologia. Quer dizer, faculdade, era o seminário, sim, né? Sim. Minha esposa seria a diretora do centro de professorado, que é escola normal. Magistério. Isso, magistério. Então seria isso daí. Nós estávamos atrasados. Aí então, nessa viagem de Huambo até o colégio, o pastor Pedro Balança de Freitas, que é um homem que eu amo, assim, de paixão. Então ele foi me contando. Já estamos em guerra, você vai ter um passe para vir para cá uma vez por semana, você vai poder comprar numa mercearia que só vende para estrangeiros. Então, tudo que tiver lá você compra, porque aqui tem escassez de tudo. Aí eu falei, eu quero comprar um ferro de passar roupa, porque o meu vem na mudança de navio. Ele falou assim, lamento, você vai ter que emprestar, é muito demorado. Talvez a sua mudança chegue antes, é melhor e é muito caro. Eu falei, tá bom. Aí vamos indo e tal, aí ele parava o carro, olhava, era uma estrada asfaltada, mas tinha vários pedaços sem asfalto. Aí eu falei, o que foi, pastor? Ele falou, é que tem minas aqui, e o governo passa de manhã tirando as minas, mas de vez em quando uma sobra, né? A gente tem que ter cuidado. Aí, nossa, aí a cena já começou a se complicar ainda mais. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí chegamos na nossa casa, ele contou várias coisas. Tem um movimento de guerrilha, quer derrubar o governo, era um governo português. Aí foi contando lá, esse movimento é pró isso, esse daqui é pró aquilo, etc. Falei, tá bom, mas não se meta em política. Nunca dê sua opinião em política, nunca. O governo está certo, o governo está errado. Nunca fale isso, porque você nunca sabe quem está te perguntando. E, geralmente, quem te perguntar é porque é do contrário. Aí, tá bom, chegamos lá, aí uma pessoa que você conhece, o Alexandre Justino, nos atendeu. E conversamos um pouco, marcamos uma reunião e fomos para a casa do médico à noite jantar. A nossa casa era pequenininha, casa de missionário, pequena. Fogão 3 bocas, geladeirinha pequena. Eu falei, essa é a casa de missionário. 2 quartos. Estava feliz da vida. Jantamos, aí o médico contou mais coisas, né? Aí ele abriu muito, o médico era o Dr. Sabaté, um grande médico,
Era missionário também? Missionário, ele é a esposa era enfermeira, tinha um bebezinho de 3 meses. Uau. Eles eram de Angola também ou não? Eles eram espanhóis. Espanhóis. Eram de Saragossa, eles gostavam de falar Saragossa. E tinha enfermeira argentina que era solteira. Então eles nos receberam bem, mas foram contando. Olha, aqui é o seguinte, aqui só tem meia salsicha para cada um. E o purê tem mais. Ovo também tem mais. Porque aqui temos galinhas aqui que não é muito comum. Então, tá bom, tá só. Eu tô trazendo no navio, tô trazendo carne vegetal, um monte de coisa e tal, leite pro bebê. Não, tem que trazer. E toda vez que você tiver oportunidade, tem que ser assim. Porque aqui às vezes não tem. Tá bom. Estava em guerra mesmo. Eles atendiam, ali era quase que um divisor. Eles atendiam tanto um como o outro lado. E um não podia saber do outro lado. E naquela noite, nós fomos dormir tarde, o bebê não queria dormir, aquela coisa, né? As malas ali, a gente não tinha um monte de coisa que precisava, que vinha na mudança. A mudança sairia 2 meses antes do navio, mas acabou saindo no dia da nossa viagem, que na realidade não saiu, o navio atrasou e eles suspenderam aquela saída. Então guardaram um caixotão grande, assim, metade dessa sala, que tinha piano. A gente não devia nunca ter levado piano. Que tinha máquina de lavar, que tinha... A gente não, tentando levar o que achava que ia precisar, ou o que mais parecia com a casa, né? Alguma lembrança. Eles pagaram a mudança e foi claro. Pra dentro. Livros, todos os livros e tal. Bom, mas naquela noite pegávamos um sono, dormimos. Mas foi um sono curto, porque começaram a bater na porta, comecei a ouvir. Para mim eram rojões, né? Lá fora, o que está acontecendo? Gente correndo. E para dormir, a janela dava bem para fora, assim, onde tinha uns alunos. Então eu falei, me arrume um pano grande para colocar aqui, para dar uma. Eles arrumaram um pano, eu pus. Aí fui ver a porta e falei, cadê a chave? Ele falou, a chave está com alguém que não está aqui. Então vamos fazer o seguinte, tira o trinco. Pronto, você fica com o trinco para dentro, só vai no trinco, tranquilo, aqui, né? Não vai ter problema nenhum. Uma região rural, né? E aí bateram a porta, forte, bateram na porta. O Longuise, né? Professor. Daí fui para lá, tinha 3 soldados. Eu lembro bem, o sargento Renda, que era o mais baixinho no meio. O senhor é um professor brasileiro? Falei, sou. Chegou hoje? Cheguei hoje. O senhor pode nos acompanhar da casa do médico? Falei, mas o que eu vou fazer lá? Falei, madrugada. Não, nós queremos contatar. Queremos contatar. Aí o médico vinha vindo, com um capote, fazia muito frio, a época do cacimbo, a noite é muito fria, não chove, né? 6 meses. Um capotão, assim, obedeça. Acompanhe. Então, o que está acontecendo, doutor? Aí já vieram o capitão Chimuco. Entraram na casa, pegaram tudo. Levaram tudo para fora. Falei, meu pai. Eu consegui pegar a Bíblia, um pacote de fraldas descartáveis, a saia da minha esposa e um cobertorzinho bem simples, assim, bem fininho, de bebê. Fomos segurando aquele. Eu pus meu terno, que o terno estava ali, pus o terno, o sapato sem meia, fiquei esperando. Minha esposa lá de camisola, botei o vestido, botei em cima dela e do bebê o cobertorzinho, esperando. Aí vamos lá, tuende covaço pra cá, tuende covaço pra lá, ande pressa pra cá, ande pra lá. Fomos até a casa do médico, tá uma bagunça. Falei, cara, eles estão roubando tudo. O que tá acontecendo, doutor? Disse assim, só obedeça. Não vai demorar. Eles vão nos levar pra um lugar, mas nós vamos voltar. Falei, tá bom. Eu não vi a enfermeira, eu não quis perguntar. Eu perguntei à enfermeira, dou uma ideia, né? Eles vão atrás da enfermeira. Que ela morava do meu lado. Aí começou, tuende, começamos a andar. Vamos andar, a criança aqui. Aí eu começo a ver a blusa da minha esposa aqui, com outro e tal, slides no bolso dele, tava olhando slide, o que é isso? Eu falei, isso aqui é meu, me dá aqui, é minha família. Ele falou, guardou, se eu me lembro bem, porque fiquei com pegando raiva as coisas de vocês. Pegaram tudo. E começaram a usar já? Mexer. Nós subimos e fomos embora. Era de madrugada, 1h30, talvez. Máximo 2 horas, mas não, 1h30. E andamos até as 8 da manhã. Aí encontramos a enfermeira no meio do caminho. Ela se voluntariou para o sequestro. Porque ela viu a gente. Ela falou, tem que ajudar. Preparou uma malinha com uma porção de coisa, até comida para o bebê. E correu atrás da gente.
E foi lá em cima, alcançaram lá, já era claro o dia, estava clareando. Chegamos numa clareira, eles cantaram, aí vieram trazer as malas, nossa, ali não tinha quase nada na mala. Eu vi que estava o documento, peguei o documento e bom, agora vamos chamar cada um, chamaram cada um. O que vieram fazer? Vocês são do governo, vocês são cooperantes, vocês são... Eu vim trabalhar, então vai trabalhar com a gente. Nós precisamos de pastor também aqui. Falei, tá bom, tudo bem. E sua esposa é o quê? Eu não falava, né? Bom, aí ficamos lá o dia todo. Aí o médico, a enfermeira contaram, olha, eles vão vir de guerrilha, eles vieram, eles pegam estrangeiros, mas eles vão devolver a gente logo e tal. Mas ali começou uma saga de 101 dias com eles. 37 dias caminhando nas matas, 5 dias de caminhão, que foi a pior fase da viagem, e 2 meses no campo de prisioneiros. Uau! Então, passamos aí o que você pode imaginar. Mas vocês ficaram juntos o tempo inteiro? Todo o tempo. Eles andavam, às vezes andavam o dia inteiro e a noite inteira. Agora a preocupação deles era essa. Um deles me falou assim, vocês não morreram quando nós fomos pegar vocês não podem morrer agora. Porque eles já tinham anunciado que tinham sequestrado estrangeiros. Sim, eles usavam os estrangeiros como barganha para conseguir o que eles queriam. Eles não queriam, eles queriam propaganda. Que o governo dizia que eles não existiam, que eles podem investir no país e tal. E eles começaram a sequestrar estrangeiros. Não só nós, mas os estrangeiros estavam nas missões. Isso era o mais fácil para eles. Eles não chegavam em Luanda. Então eles conseguiam nas missões, nas fazendas e tal. E o que eles queriam com o pastor? O que eles falaram? Que precisavam de um pastor? Não, eles disseram assim pra gente ficar com eles. Ó, médico, nós vamos precisar do médico. A guerrilha também precisa de médicos. Nosso povo, porque tinha uma quantidade de gente com eles. E a gente ia passando nos lugares, você passava nas aldeias, eles faziam aldeias e desfaziam em horas. O governo descobria onde eles estavam, metia uma bomba lá em cima. Ou atirava e tal. Aí eles mudavam. E eles cortavam a árvore. Era rápido. O negócio deles era impressionante. E vocês viam tudo? Aí a gente tava lá. Aí no 3º dia de viagem, eles se perderam na mata, a gente estava à noite, porque eles tinham que fugir do governo. E era um grupo grande, uns 150 guerrilheiros mais ou menos. Uau. Às vezes tinha 300, às vezes tinha 50, depois lá para frente. Mas aí tinha uns 150 mais ou menos. E a gente ficava bem no centro, eles andavam assim, do lado, aqui, pra gente não fugir. E pra gente, sei lá, para proteger também a gente, de uma certa forma. E o governo nos achou. Nos achou 2 vezes. Quer dizer, nos achou uma e depois ficou perseguindo. Quando eles acharam, foi tiro para tudo quanto é lado e tal. Aí cada um sai correndo de noite. E foi nessa noite que todos nós tivemos algum tipo de experiência. Nessa noite que o governo estava... Trocou tiros com a guerrilha. Tiros, eles pararam e a gente estava cada um no lado. A hora de fugir era aquela. Porque eu fiquei sem ninguém. Uau! E eu pensei em fugir. Eu falei, eu vou fugir, mas minha família. Porque eu briguei com Deus. Eu falei, Deus, não é justo o que o Senhor está fazendo comigo. Minha família está aqui, nós viemos passar 6 anos no mínimo. Viemos dar a vida aqui para esse povo. Como é que o Senhor permite isso? O Senhor devia ter feito alguma coisa, eu podia ter ficado em Luanda mais uns dias. Aí eles não viriam, mas talvez a divisão me mandaria de volta, não sei. Né? Mas eu briguei com Deus feio. E aquela foi uma noite para mim, para mudança de muita coisa na minha vida. Eu fiquei 1 hora sozinho, 1 hora mais ou menos ou mais. A Rose também teve uma experiência. Ela ficou com a criança, porque eu carreguei a criança a tarde toda, a noite toda, eu falei, não aguento mais. Aí ela pegou a criança, a enfermeira deu um casaco para ela, abotoava o casaco e a criança ficava ali, com o André. E ela ficou sozinha também. E ela está preocupada, onde é que está o Ronaldo? E eu preocupado em cair fora. Quer dizer, o homem sem Deus vira um bicho, um animal, né? Totalmente animal. E eu fui brigando com Deus, fui brigando, eu não tenho direito de fazer isso. Acho que o Senhor nem existe. Eu nem sei com o que eu estou falando. Tamanha era a raiva e a frustração, talvez? Frustração. Porque assim, eu achava que Deus ia me proteger de tudo. Claro. De doença, de bala, de tudo.
Mas aí, quando ouvi os tiros, eu falei, não, o negócio tá feio aqui. Não, eles não vão devolver a gente. Aí eu comecei, quanto tempo, mais ou menos, isso? Isso era o terceiro dia. Terceiro dia? Uau. Foi do sábado para o domingo. Eles pegaram a gente numa quarta-feira. Uau. Então nós saímos sábado, eram 1h30, 2 da tarde, e andamos até as 3 horas do domingo. E foi nessa história toda. Eles pegaram uma vez, aí nessa noite eu entendi que eu era um trapo, eu era nada, né? Pensei, como é que eu pude pensar em deixar minha família? Se eu sair daqui, um leão me pega também. Camarada, mas aquilo pegava assim, eu pensei em deixar minha família. Onde eu fui parar? E aquilo me fez assim, a revolta virou em uma dependência, assim, um desespero de que Deus não tinha realmente me abandonado pelo que eu falei. Um remorso, talvez. Remorso, coisa assim. Arrependimento. E a minha esposa teve a experiência dela. Porque ela ficou com a criança e ela falou, eu vou ficar aqui, eles que me peguem. Eu vou sentar e os tiros estavam cansada já. Eu vou ficar aqui, vou sentar. E aí ela sentiu uma mão empurrando atrás. Ela falou, Vitória, puxa, obrigado, que era a enfermeira. Ai, não aguento mais, obrigado por estar me ajudando e tal. Quando ela olhou para trás, não tinha ninguém. Aí ele ficou meio assim, né? Ninguém podia usar peça de roupa branca. Eles falaram no sábado, eu lembro bem assim. Ele saiu, tira isso aqui, porque tinha mulheres guerrilheiras. Tira aquilo lá, tira isso aqui no cabelo, tira isso aqui, nada branco, nada branco, nada branco. Eles falavam em umbundo, né? Eu entendi isso, né? Eles estavam tirando. E não tinha isso. Bom, aí ela andou mais um pouco, assim, ela lembra que estava numa rua, assim, bem, um caminho, né? Aí ela, não, eu vou desistir de novo. Ela sentiu a mão de novo atrás. E continuou. Ela não falou nada. Aí ela, quando ela olhou para trás, não tinha ninguém. Aí quando ela olhou para frente, tinha um grupo, assim, de lado. E ela achou que eram os guerrilheiros, mas estavam de branco. E ela disse que brilhavam. E ela olhava e eles encaravam ela, mas não disseram nenhuma palavra. E ela passou, eles ficaram ali, não se movimentaram, só olharam para ela, olharam, ela passou. Então, assim, ela acha que viu anjos, né? Eu não posso contestar isso. E naquela noite Deus deu uma mensagem para cada um, para o médico, para a enfermeira, para outra enfermeira solteira, tipo assim, aguenta, porque eu estou aqui. Aí eu tive certeza que a gente não ia morrer. Mas se morresse também não tinha problema. E aí nós nos encontramos depois, eles se arregimentaram lá na frente, aí foi juntando, um me pegou, me achou, o outro... E aí duende, bora rápido, andaram rápido. Aí andamos a noite toda, aí não parava aquele negócio. Winnie, eles gritavam, Winnie, cuidado, não tem Winnie aqui, vambora. Aí nós chegamos numa fazenda abandonada, um monte de árvores frutíferas, uns regatozinhos que corriam assim, água, deitamos no chão, tudo doendo, sabe, assim. Botar criança aqui, aí eu continuei carregando. Ai, deitado, ali tinha umas mexericas, assim, aí pegamos mexericas, estavam azedas ainda, mas aquilo foi um banquete. De repente, novamente, o governo achou a gente. E aí os tiros estavam bem próximos. E aí era correr. Aí todo mundo correu junto. Mas ficou um grupo atrás que a gente não sabe quem morreu, quem não morreu. Eu voltei a Angola depois de quase 40 anos. Eu voltei com a Novo Tempo. A última vez foi com a Novo Tempo. Foi com os apresentadores Novo Tempo. E foi lá um congresso grande. Eu falava, os outros, Arilton, tinha o Leandro e outros falavam também. E aí um senhor se aproximou de mim, mais velho. Falei assim, pastor, muito prazer. Sou fulano de tal. Eu tenho o nome dele aqui, se eu procurar eu acho. Mas eu sou coronel do Exército, aposentado. Ah, que bacana. E eu assisto seu programa, porque lá passa, né, num outro horário e tal, porque é um fuso. Que bacana. Fico feliz em saber, irmão. Fico feliz. Eu quero lhe contar uma coisa. Deixa eu respirar aqui. O senhor lembra que, enquanto eu estava caminhando,
o exército deixou? Se lembro. Foram 2 vezes, não foram? Foram 2 vezes. Como é que o senhor sabe? Eu era o comandante. E da primeira vez nós fomos para tirar vocês. Custasse o que custasse. Aí eu disse, chega, volta. Não vamos matá-los. Aí recebi a ordem, vai de novo, você tem que tirá-los. E aí nós continuamos seguindo, a gente só seguia, a gente sabia onde eles estavam indo, só seguia. Aí, quando vocês deitaram, nós fomos para cima. E aí foi feio, pastor. Eu achei que vocês iam morrer, porque os tiros estavam muito perto. Aí eu disse, por conta e risco meu, chega, parou, vamos voltar. Nossa, eu abracei muito só. Não tinha nem ideia, né? Eu não tenho ideia do que vai acontecer. Muita coisa aconteceu. Tinha leão no caminho, comeu lá um soldado, tinha o escorpião. A gente foi dormir, tinha um escorpião. Só conseguimos 4 fraldinhas do André, e a gente ia trocando, ia tirando lá a sujeira, e passava no rio, dava uma lavada, a torcida punha nas costas e deixando secar e tal. E uma noite acabaram as 4. A gente tinha muita diarreia. Sim. Ia acabar nas 4, eu tirei a minha meia, pus aqui, pus ali. Ele tudo era importante pra gente. Qualquer latinha, qualquer pedacinho de plástico, qualquer papelzinho a gente via e levava. Mas isso mais pra trás. Depois começou a não ter mais nada, porque era selva mesmo. A gente guardava tudo que era interessante. Aí eu tinha um pedaço de plástico, eu medi e tal, dei uma calcinha pra ele, amarrei e falei, senhor, segura a onda aí, porque só isso que a gente tem. A gente tinha um cobertor que a enfermeira tinha levado, tinha um lençol, então a gente pegava a palha no chão, porque tudo secava, 6 meses, tudo seca, punha e dormia em cima. E nesse dia, quando nós fomos levantar o cobertor, tinha lá um feliz escorpião. Aí eu já fiquei assim, vai ter mais aqui, onde tem tem mais. Aí falei pro soldado que tá do meu lado, aí tem um escorpião. Ele falou, escorpião não mata. Ele falou, fica tranquilo. Ele pode deixar cego, pode dar muita dor, mas matar ele não mata, fica tranquilo. Vai estar muito tranquilo, né? E aquela noite o leão pegou o camarada, foi uma noite bem complicada. Mas a jornada foi muito complicada. Febre, diarreia, e foi tudo. Faltava água, a gente chegava, eles achavam que tinha um rio ali, o rio estava seco por causa do cacimbo. Só os rios bem grandes aqui permaneciam. Tinha que atravessar rios, a gente não sabia o que tinha lá embaixo. E assim foi. Até comida. Comida era o pirão. Eles matavam de vez em quando galinhas de Angola, né? Eles pegavam uma metralhadora e davam uma rajada. Caiu um monte, eles voavam em bandos, né? Matavam às vezes macaco, cobra, eles adoravam cobra. Eles tinham uma técnica para matar cobra impressionante. E adoravam. Quando encontravam uma cobra, eles ficavam felizes. Macacos, outros animais, palanca, que era o animal que a gente comia. Um tipo de um veado, assim, grandão, é o símbolo de Angola. Assim, nós chegamos nos caminhões. Foi a pior coisa, porque todos iam em cima do caminhão. Não tinha espaço, passava a noite toda andando, e aquilo sacudia e tal. Aí tem uma porção de histórias com o caminhão, porque eles tiravam o farol do caminhão para ter peças. Tiravam um e andavam só com um. Quando aquele acabava, eles punham o outro. Era até inteligente, mas esse era um sinal de que o carro era deles. 2 faróis eles metralhavam. Aí apareceu lá, o nosso caminhão quebrou, aí veio um para tirar a gente, quebrou também, ficaram 2 caminhões, era uma subida assim. Eles roubavam os caminhões do governo. E aí ficamos ali, aí eu fui sentar lá quietinho dentro do caminhão, um cobertor com arroz, vamos ficar um pouco aqui, porque eles estavam lá fazendo bagunça e tal. Daqui a pouco, um caminhão, eu olhei 2 faróis, eu já sabia da história. Aí eu gritei e falei, era o Tenente Coronel Bundy. Eu falei, havia um caminhão com 2 faróis. Aí já foi uma loucura. Todo mundo já se pôs no chão, pelo metralhador e tudo mais. Bom, por fim, eram 2 soldados bêbados que tinham acabado de roubar o caminhão e que não tiraram o farol. Aí eles tomaram uma surra lá, bateram neles e tal. E aí aquele caminhão foi embora e o nosso, um outro veio e nos levou. 5 dias de caminhão. Num campo de prisioneiros, 2 meses, a gente morava numa casinha.
E ali aconteceram muitas coisas, assim. Chegamos, aí descobrimos, tinha um lá com 3 anos, no Campo Prisioneiros. O padre estava com 1 ano e tal. O padre que ficou meu amigão, já é falecido. Nós trocamos muitas correspondências, ficamos amigos mesmo ali. E não tinha diferença de denominação, sabe? Eram 2 seres humanos com fé e tentando Ele sobreviver. assistia os nossos cultos. Ele vinha, a gente fez uma igreja lá dentro. Olha só. Uma igreja só para nós, né? Mas aí uma enfermeira da Cruz Vermelha, ela veio morar com a nossa enfermeira, porque tinha cubanos lá e os cubanos começaram a assediar as moças lá e cá, e o capitão falou, não, ficam juntas aí. Mas para chegar no campo de prisioneiros tinha o Major Melgaço. Ele subiu, foi o último. Última parada, todo mundo desceu, a gente desceu. Vocês vão ficar aqui. Aí subiu ele e 2 seguranças. Tá, boa tarde, boa tarde. Onde é que nós vamos? Vocês vão para um lugar melhor, vão descansar, né? Você já pensa, né? Pumba, vamos. Aí paramos numa clareira, quieto, não falava nada, ele tinha uma cicatriz bem grande, assim. Ele se tornou a pessoa mais doce que nós conhecemos ali. Ele veio à noite, trouxe lá uma lamparina que eles fizeram lá para cada um. A gente tinha uma casinha pequenininha, assim, bem pequena, assim. Tinha uma caminha que eles fizeram de amarras, de palha, e uma mesinha assim, bem baixinha, que eles fizeram de amarras também. Aí ele veio à noite, pegou um monte de dados e tal, escreveu o que perderam, o nome da família, endereço da família no Brasil, papapá. Ele disse assim, bom, eu estou responsável para acompanhar a saída de vocês aqui, só que não vai ser agora. Mas eu vou tratar disso, quando eu voltar vocês vão sair. Eu vi ele numa promessa de Jesus, né? Eu voltarei, né? E ele demorou quase 2 meses. E aí foi no dia 7 de setembro, a gente estava assim, porque cada um dia ficava mal, né? Assim, com saudade, não estava entendendo bem, mas a gente já estava bem melhor do que... Aí eu escuto a voz dele. E olho para trás, o Major Melgaço com os 2 seguranças. Eu fui na direção dele, correndo. Eu falei, bom dia, era de manhã, bom dia, Major. Aí ele olhou para mim e disse, o que acontece com o professor? Eu falei, por quê? Sua cara não é boa. Eu falei, eu tô triste. Tô triste. Você falou que vinha. Eu falei, eu não estou aqui. Eu vim para libertar vocês. Não vai ser agora. Mas eu vou ficar até a libertação de vocês. Aí me animou e tal. Quando eu cheguei, os soldados puxaram a arma para trás. Mas assim, o campo de prisioneiros foi muito interessante. Nós conhecemos pessoas. Eu conheci o Elias. O Elias, ele era um soldado do governo que foi pego pela guerrilha. E você vai me cortando aí o tempo. Tranquilo. Tá. Aí ele foi pego, estava lá como escravo, fazia serviços. E quando a gente chegou, logo que a gente chegou, eles cortavam lenha e davam pra gente fazer o fogo dentro da casinha. Porque tinha rato, tinha um monte de coisa ali. Então era muita areia, mas tinha isso tudo. E eles traziam a lenha, tudo bem. Aí esse Elias foi cortar lenha bem na frente do nosso casebre. E ele começou a assobiar um hino de igreja. Eu falei, pô, eu conheço esse hino, é sobre o sábado. E era sexta-feira. É do sábado, horas felizes, santas, horas benditas, santas, felizes. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, dá licença. Meu nome é Ronaldo. Eu sei. Então, você está assobiando? Então, eu gosto de assobiar. É mesmo. Você está assobiando um hino. Ele falou, sim, é um hino. Aí eu falei, esse hino fala sobre o sábado? Eu falei, é. Mas por quê? É porque eu guardo o sábado, ele falou. Eu falei, mas eu sou pastor adventista. Ele falou, eu sei, por isso que eu vim assobiar aqui. Aí o meu erro foi ter abraçado ele, fiquei tão feliz. Eu falei, vamos ler a Bíblia junto? Eu falei, eu não vejo a Bíblia faz muito tempo. Vamos ler um texto. Aí levei para dentro do nosso casebre. Tava claro ainda. E foi meu erro que o capitão viu. Aí desapareceu com ele. Nunca mais vimos, mas tinha o secretário do padre, que era nativo, e ele andava tudo, porque ele ficou depois como guerrilheiro. Ele queria ser padre, não foi, pelo menos. E ele levava notícias para o Elias, trazia as notícias do Elias. A esposa do Elias estava vindo, mas ia demorar mais um mês, porque eles vêm andando e vêm parando. Aí no dia que nós fomos libertados, eu falei assim, eu vou dar um presente para o Elias.
Aí eu falei, Tiago, certifique-se que o Elias vai estar lá. Aí ele falou, ele vai estar lá, pastor. Na hora que você sair, ele vai estar lá. Ele vai ajudar a carregar o caminhão, tinha um caminhão. Aí quando eles avisaram, vamos embora, tá aqui o caminhão, vamos lá rápido. Isso era 1 da manhã, tudo era 1 da manhã. E chegamos, quando eu estava chegando, ele puxou, a gente carregava sacolas, né? Fazia trouxas de porcarias lá, né? Aí ele puxou uma, eu olhei para trás, era o Elias. Sou Elias, nós vamos embora. Aí eu sei. Ele começou a ficar bem choroso, assim. Mas eu trouxe um presente para você. Lembra que eu falei que peguei minha Bíblia? Né? Falei, eu acho que eu vou precisar dela menos do que ele. E eu dei para ele a Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz em ganhar alguma coisa. Ele beijava a Bíblia. Ele dizia, jamais, eu pensei. Aí ele parou assim, estava bem emocionado, eu também. Disse, pastor, eu vou estar no céu. Eu vou estar no céu. Agora o senhor não pode faltar. Porque eu quero lhe dar um abraço lá. E aí, tô indo, subi no caminhão. Aí vieram repórteres, BBC de Londres, não sei o que lá, Reuters, tudo para acompanhar. Aí fizeram discursos. E apareceram 2 homens de terno junto com os repórteres. E eu pensei, 2 de terno, deve ser repórter, quem que é? Aí eu descobri que um era da Cruz Vermelha da África do Sul. Ele ia receber a gente como prisioneiros. Aí o outro devia ser assistente dele. E eles fizeram discurso. Aí chegou a vez, nós entregamos então os prisioneiros para a Cruz Vermelha da África do Sul. Ele foi na frente e disse, onde eu assino? Aqui. Eu recebo os prisioneiros, pode mandá-los. Não falou nada. Aí todo mundo liberou, os repórteres chegando. Eu falei, não, eu não falo nada, não falo inglês, não falo nada. Eu queria ficar sozinho, né? E a Josi, Maria José, que era a enfermeira da Cruz Vermelha Internacional, que era a Teia e que aceitou a Deus ali, ela disse, Ronaldo, vem aqui. Ela estava conversando com o outro terno. Ronaldo, eu fui. O que é? Você sabe quem é esse senhor? Eu falei, não, se for repórter, né, não traduz, não fala nada, eu não quero. Ele falou, não, ele é pastor da Igreja Adventista. Ele é capitão do Exército da África do Sul. Ele é capelão militar. Ele veio acompanhar a sua saída. Você vai ficar na casa dele. Aí, um homem grandão, branco, era a época do apartheid. Grandão, abracei, choramos. Ele tirou uma capanguinha, tirou lenço perfumado. Aquilo lá pra gente era uma iguaria. Um luxo. Né? Nossa, e passava aqui, passava ali. Ele ria e tal. Aí ele tirou uma maçã, deu pro meu filho, tirou damasco, tirou castanha. Ele falou assim, que é do Brasil. Minha esposa mandou para vocês. Aí comemos aquilo ali, sabe? Aí ele falou, eu vou no caminhão agora. Eu falei, eu vou junto. E aí subimos no mesmo caminhão. O caminhão ia levar a gente até o rio Okavango, alguma coisa assim. Tem ali um barquinho do Exército da África do Sul ia levar a gente para outro lado, Namíbia. E dali a gente ia pegar um avião e ir embora para Pretória. E foi engraçado que eu falava muito pouco inglês. Hoje eu sei comer, sei dormir, mas eu abraçava e praise the Lord eu sabia falar. Então praise the Lord, e ele praise the Lord, praise the Lord. Aí ele chamou a Josi, que falava um monte de idiomas, fez assim 11h30. Aí foi 11h30, era sábado. Aí ele disse assim, a igreja na África do Sul está orando por esse momento. Todos eles estão orando. Ele falou, da África do Sul não. A igreja no mundo orou por vocês. E a gente não tinha ideia disso. A gente achava que todo mundo tinha esquecido da gente. Nossa, aquilo foi Aí ele foi pro barquinho dele, nós fomos pro barquinho porque tinha mais portugueses, tinha uns 17 prisioneiros. Estavam sendo libertos. Passamos para o outro lado do Exército da África do Sul. Fomos lá para a médica. A médica foi examinar todo mundo, deitou meu bebê, 1 ano e 6 meses agora, nosso bebê, tal, papai, ele sujou a fralda. A fralda marrom que ele já estava usando, que era só o que a gente tinha. Aí a Rose ficou assim meio envergonhada e tal, falou assim, no problem, tal. Tirou a fralda, pisou no lixo e tumba. Quando ela fez assim, a Rose, não! Porque tudo era importante pra gente. Ela fez assim,
No problem. Só isso que ela falou. Ela abriu uma gaveta cheia de fralda branquinha. Aí colocou, ele sujou de novo, ela trocou, pôs de novo, tempo de fralda de pano, né? Aí deram um banquete lá pra gente, de lá nós fomos pra África do Sul, ficamos na casa do pastor e deu a cama da cama dele pra gente. Andou conosco ali e tal, e voltamos pro Brasil. Assim, eu fui de um jeito e voltei de outro. Fui missionário por horas. Eu falei isso uma vez para um pastor, fui missionário por horas. Ele falou, não, você foi missionário todo o tempo que você estava lá. O capitão do campo de prisioneiros, ele uma vez perguntou assim, dá licença, posso fazer uma pergunta, professor? Eu falei, pode. Por que vocês riem tanto? Porque os outros prisioneiros reclamam demais. Eu falei assim, capitão, com todo respeito, vocês pegaram tudo que era nosso. Até alguns sonhos. Mas vocês não pegaram uma coisa que move a gente. Aí ele ficou assim. Entendi. Quando a gente cantava em Umbundo, eu não entendia uma palavra, mas cantava. Ele ficava parado lá ouvindo a gente. E a gente ria muito, ria mesmo. Porque, assim, a gente não estava mais preocupado. Quando a gente descobriu que ia ficar muito tempo ali, aí eu mandei os ratos embora, eu limpei a casa, eu fiz móveis de campanha, e foi. Então, assim, várias coisas marcantes que a gente não tem ideia. Eu já voltei em Angola umas 4, 5 vezes. Eu amo demais. Hoje a vida é outra. É completamente diferente do que era naquele tempo. Mas ainda não é o ideal. Aliás, não é ideal em lugar nenhum. Né? Sim. Mas já não tem aquela marca da guerra, né? Não, quer dizer, eu acho que é impossível não ter marca de guerra, né? Porque fica na cultura, fica na geografia, fica aqui, né? Fica na pele das pessoas, né? No DNA, quase, porque a guerra tem muitos efeitos colaterais que perduram. Mas já alguma vez depois disso você pensou em faltar nesse encontro com o Elias? Não. Quando a gente foi indo embora para pegar o barquinho, que tinha um monte de soldado branco, era tudo branco, os soldados eram todos brancos, tinha um moreninho lá, mas todos brancos. E um dos soldados me abraçou, ele estava com a FAL, né, com o fuzil atrás, e ele me abraçou e falou assim, desculpe o Longuese, desculpe, mas você precisa voltar, porque nós precisamos de Jesus. Eu não voltei para ficar, mas voltei algumas vezes que me dava uma satisfação de poder fazer alguma coisa. Na minha igreja eu tenho um pessoal da Angola que eu amo demais. Eu olho como filhos, sabe? São jovens, são pós-universitários, gente inteligente, gente que... Eles são muito inteligentes, são muito criativos. São muito alegres, resilientes, né? Assim, é diferente, o cara não tem um emprego, mas ele tá feliz, ele vai lá, faz um negócio aqui, não tem emprego mesmo. Não é? A mulher pega lá um monte de pão na padaria, põe a criança nas costas, a fruta na cabeça e vai. Quer dizer, é assim, eu acho que não tá certo isso, né? Mas sim. Assim, mas é... Dentro das condições de vidas que eles têm, eles vivem. Eu acho que o brasileiro também tem esse tipo de coisa, mas assim, a minha vida nunca mais foi aquilo que eu imaginava que seria. Eu não fui professor, eu queria ser professor. Era um sonho, missionário, professor, preparar gente, aconselhar gente. Mas Deus me colocou em algumas funções na obra que eu também nunca imaginei. Eu fui presidente de campo, mas nunca passou pela minha cabeça. Fui 20 Orador anos. da Voz da Profecia. Orador, eu tive programa, eu fiz um programa de rádio, assim, imposto, né? Você vai ter que fazer. Não sabia o que... São 5 minutos. Quando eu cheguei lá, eram 20 minutos. Eu não sabia o que falar. De repente, quando eu vi o microfone, aquilo me deu uma paixão... Porque rádio para mim é melhor que televisão. Eu adoro rádio, mas não faço rádio há muito tempo. Eu faço televisão. Mas o rádio é apaixonante, porque você tem que
A pessoa tem que imaginar lá do outro lado, você tem que fazer Descrever isso. de uma forma que capture a atenção, né? Eu acho isso aí, quem sabe fazer isso é uma coisa linda, né? Uhum. Bom, e agora, depois de 44 anos, né, perto da aposentadoria, a gente olha para trás e tem um senso, sabe, de que eu não fiz tudo o que podia ter feito. Eu tenho esse senso. O que você teria feito se você Eu não sei, mas eu acho que eu podia ter feito mais. Eu, quando vejo aquele filme A Lista de Schindler, Uhum. eu acho que eu estou vivendo aquela hora que ele achou o relógio. E que ele falou assim, poxa, que daria mais. Eu sinto isso, sabe? Assim, eu podia ter feito melhor o que eu fiz. Mas passa rápido a vida. E às vezes a gente não tem todas as... Eu sou muito chorão, né? Mas eu sou italiano. Mas às vezes a gente não tem todo o conhecimento que a gente tem hoje para avaliar o que era naquele tempo, né? Mas assim, eu sinto isso. Eu podia ter feito mais. Podia ter feito mais. E se... Assim, eu não sei. Eu tenho que acabar com esse sentimento, que isso aí pode ser ruim para mim. Sim. Não é? Eu fiz o meu melhor. Mas assim, parece assim, puxa, você podia ter feito mais. Sabe? Lá, quando você foi pastor de Jacareí, você podia ter feito mais. Na Voz da Profecia, você podia ter feito mais. E eu fico tentando me policiar para isso aí não me deixar maluco. Né? Então, a chance que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Eu admiro muito você, seu trabalho. Você saiu de uma instituição, você está montando um negócio. Eu achava os seus textos incríveis. Sabe assim, são desafios da vida, né? Eu me sinto muito honrado aqui estar falando com você. E eu muito, muito emocionada de ouvir essa história, porque eu tive o privilégio de ver a sua casinha. Eu tive o privilégio de conhecer a esposa do pastor Balança. Eu tenho um lenço maravilhoso africano que ela me deu. Eu tive o prazer de estar lá em Angola. Eu fiquei 1 mês e pouco. Fui ao Bongo, né? A gente ficou lá hospedado em Uambo. E eu vi isso de perto, sabe? Foi uma experiência que também mudou a minha vida. E eu lembro que quando eu olhei aquela casinha, eu ficava imaginando vocês sendo tirados de lá, sabe? E eu não sei o que eu faria, sabe? Talvez eu tivesse desistido. Talvez eu tivesse falado, Deus, me mata, não aguento mais, eu não quero. Nossa, não quero. Mas é isso que o inimigo foi cutucando na gente. Eu levei meu filho para lá. Nós fomos como família. Só faltou o outro filho que não estava lá. Mas o André foi para lá com a Karen, esposa, com a Tainá, a filha. Nós fomos com um projeto missionário de curta duração. E nós deixamos o povo em Benguela, alugamos uma condução, fomos para lá para ele ver. Eu acho que ele precisava fechar. Porque criança, por mais que ele sente, ele tá recebendo todo... E ele ouvia a história e eu sabia que ele não fazia parte da história. Ele não sentia que ele fazia parte da história. Quando ele foi para lá, ele fez essa missão e tudo mais. E foi na casa. Nós ficamos acho que uns 10 minutos na casa. Era de alguém, tinha alguém morando e a pessoa não estava lá, estava fechada. Uhum. Aí nós ficamos chorando um tempão ali, parado, e depois sem falar nada. Ficamos só no silêncio ali e depois saímos. Era um dia muito bonito aquele. Mas ali eu senti que ele fechou a história. Ele sentiu parte. Uhum. Sentiu parte. Aí eu expliquei para ele, a gente saiu daqui, foi para lá. Passamos na frente, eu fiz o caminho. Até onde eu entendi. Depois nós subimos na montanha, eu não sabia mais. Aí o pastor que estava conosco, ele mostrou, vocês subiram aquela montanha ali. Sabe, essas coisas vão... Aí um outro pastor que estava com a gente, assim, vamos fazer uma excursão pelo caminho que vocês andam. Você fala, não, já fui uma vez, chega, tá bom, não preciso, tem coisas que a gente lembra, não precisa reviver. Nós saímos dali e fomos para casa do pastor Balança. Uhum. Eu já tinha estado lá sozinho. Ele tinha uma esposa e depois ficou viúvo. Segunda vez, né? Segunda ou terceira, não é? Mas ele, para mim, é uma inspiração, esse camarada. Mas ele se sentia culpado da gente ser sequestrado. E vários o culparam. Você sabia? Você sabia? Disseram que o Alexandre sabia. Eu talvez não acredite muito nisso. Ele podia ter dito, não venho. Inclusive eles mandaram ele para fora, porque ele
o governo começou a persegui-lo, e eles mandaram para estudar. Mas ele era um homem de Deus. Aí quando eu levei a família toda, porque ele falou assim, só falta a sua esposa e o pequeno André. Porque eu já falei com o médico, com a esposa, com o filho, o Ferranzito, com a enfermeira que trabalha aqui. A enfermeira voltou, a enfermeira deu a vida dela. A enfermeira deu a vida dela. Escreveu um livro em inglês, em alemão, passou para o inglês, espanhol, só falta o português aí. E eu tenho um livro. Só que assim, eu não acho justo eu soltar meu livro. Porque ela precisa vender o livro dela. Que ela não tem aposentadoria, só uma aposentadoria de idade lá na Argentina. Então eu acho que é importante esse livro para ela. Aqui. Mas eu vou terminar o meu, eu vou deixar Quem aí sabe em a algum gente faz momento. um documentário uma hora dessas. Você faz isso. Mas foi interessante que aí o André vai fechando, né? A Rose, pastor Balança, velhinho. Ele falou que precisava falar com vocês, né? Ele precisava. Falou? Não, ele pediu desculpas. Pediu desculpas. Meu filho levantou, disse, não tem nada que pedir desculpa para nós. Foi um privilégio passar isso. Foi sua caminhada de fé, pastor? Esses 101 dias, assim, no limite da fé? Foi. Especialmente no começo. Assim, você não sabe o que vai acontecer. Você não estou preparado para isso. Aí a Bíblia era muito importante para mim. Salmo se tornou um livro muito importante. Davi, eu sou perseguido. Aquilo para mim era... Comida. Era comida. Era muito importante aquilo. E assim, isso marcou minha vida no JA. Aí quando nós chegamos no Brasil, fomos para o Hospital Adventista. Aí lá, pastor Valquírio de Souza Lima, grande pastor, foi pastor de Moema, era do Telepaz. Era o camarada com quem eu me identificava e ele me aconselhava. Porque eu trabalhei no Telepaz quando fui pastor de lá. Uhum. E ele cuidava aqui, ele dava muito conselho. Você, criança assim, agora você tem que fazer isso. Então, um homem, uma visão assim, né? Aí ele era capelão nessa altura do Hospital Adventista. Aí ele sentou na minha frente. Ele ficava rindo. Falei, o que foi, pastor? Deus já sabia desse momento. Você não via, eu não via. Mas Deus já sabia que a gente estava sentado tomando sopa aqui. Aí ele falou assim, eu falei, mas pastor, por que tudo isso? Ele disse, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é por quê. A pergunta é para quê. Eu falei, pastor, isso é mesmo, na minha cabeça é a mesma coisa. Ele falou, não é. Então me explica. Ele falou, não, isso você vai ter que aprender sozinho. Você vai ter que descobrir isso. E eu falei, caramba, por que ele não me fala? Aí ele falou uma outra coisa. Como é que você quer ser conhecido? Falei assim, como assim, pastor? Não entendi. Você quer ser conhecido como pregador da palavra? O rosto de Jesus para as pessoas? Ou o pastor que foi preso na África? Uau! Eu falei, olha, pastor, eu quero ser pastor. Eu quero pregar Jesus. Então não conta a sua história. Que seja muito restrito. Se você, todo o sermão, contar a sua história, primeiro, ela vai ficar mecânica no seu coração. Ela não vai ter mais sentido. Em algum momento ela vai perder o sentido. E outra, as pessoas precisam conhecer o Jesus que está por trás de tudo isso. Que eu tinha falado para ele assim, pastor, eu não sou herói. Quem é herói é Jesus. E ele falou assim, as pessoas precisam conhecer o Jesus da história. Pode contar no sermão um pedaço, eu faço isso. De vez em quando eu conto um pedaço e tal, etc. Hoje eu me empolguei aqui. Mas assim, o herói dessa história é Jesus. Não fomos não. Puxa, vocês passaram comida. Como é que vocês faziam? E olha, o pacote de fraldas descartáveis, Deus tinha um plano para ele e não foi usado pelo meu filho. Nós tínhamos 3 mulheres. E a gente cortava com uma tesourinha dessas tortinhas os pedaços para elas usarem como absorvente. Nós não usamos.
a blusa que minha esposa tinha, que ela conseguiu pegar na mala, que deixaram lá, não sei porquê, nós tínhamos ganhado de Tararé. Era uma blusa bonita, era de seda. E Tararé naquela altura era uma igreja bem pobre. Aquilo tinha um valor. Por que aquilo lá veio? É porque a gente não tinha papel higiênico. E a gente cortava pedacinhos daquilo para isso. O último pedacinho foi o dia que nós chegamos no campo de prisioneiros. Uau. E lá tinha um papelão que a gente usava. Então, assim, Deus foi dando, sabe assim? Providenciando tudo que vocês precisam. Água gelada aqui. Sabe quando você passa. A água não acharam água ali. Lá na frente tinha um pouquinho de água. Você dava aquele golinho. Deus foi dando, assim, presentinhos pra gente no caminho. A gente tava dentro de uma aldeia dos guerrilheiros. À noite, daqui a pouco alguém começa a mexer na palha. Eu falei, caramba, né? Bicho, deve ser. Né? Aí o camarada começou a falar assim, Longuise. Aqui é o sargento tal. Eu falei, tá, mas o que o senhor quer? Empurrou um cachinho de banana bem pequenininho, verde. Pra vocês. Nós comemos verde mesmo, assim. Porque diarreia já era normal. Uhum. E assim, Deus foi dando as coisinhas assim, sabe? Ele estava perto. Foi o que ele falou naquele dia. Ele falou sem falar, né? Nós não ouvimos uma voz do céu. Ele só quis dizer assim, eu tô vendo. Não desista. Eu tô aqui. Aqui. É bonito que a Bíblia fala que Deus é o autor e consumador da nossa fé, né? Fé é essa experiência que a gente tem que ter aqui nesse mundo, porque Adão e Eva não precisavam ter fé, eles viam a Deus face a face. Eles tinham que acreditar e obedecer a palavra. Não sei, né? Agora pensando, porque na verdade eles faltaram com fé, né? Não, eles não tiveram fé na palavra de Deus e aí... O pecado de Adão e Eva foi não confiarem em Deus. E essa é uma tentação que a gente tem sempre, Diário. né? E tem aqui, faz quanto está encerrando já, mas tem aqui um salmo. Esse salmo aqui é o salmo da minha vida. Deixa eu ver se vai ter bateria aqui, acho que vai. É um dos seus segredos de fé? Olha esse salmo aqui. Aqui o óculos para ajudar. Salmo 126. Ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre os gentios, as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Esse é o salmo da minha vida e da minha esposa. Deus nos tirou do cativeiro, mas Ele tirou da gente de um cativeiro mais significativo, que é o cativeiro do pecado. Eu continuo sendo um pecador, mas eu sou um pecador salvo em Cristo Jesus. Mas Ele tirou a gente do cativeiro. Só tem alegria para isso. Só tem alegria. Estávamos como os que sonham, né? A gente chegou assim, a gente queria andar. Vamos fazer umas compras em Santo Amaro? Tá, vamos a pé. 7 quilômetros. Que 7 quilômetros pra gente? Eu emagreci, caiu minha aliança, eu não senti. Perdi minha aliança por lá. Eu emagreci muito, ela também emagreceu. E Deus foi dando e dá presentinhos pra gente todos os dias, pode ter certeza. A coisa não está tão ruim quanto a gente imagina. Uma vez eu ouvi de uma amiga que o maior segredo, talvez o maior ato de adoração é continuar caminhando. Nossa, muito profundo. A gente vai cair, a gente vai às vezes querer ficar pelo caminho, a gente vai tropeçar, a gente vai se esfolar. E a tentação sempre vai ser parar, né? É isso aí. Desistir, mas continuar parar, caminhando voltar. Exatamente. Esse talvez seja o segredo para a gente continuar com fé. E cada dia
Há duas coisas assim interessantes, né? O Major Melgaço disse, eu vou voltar e, sabe, voltou mesmo. E a outra foi atravessar o rio Okavango. Okavango. Nasce em Angola e morre no delta da Botsuana, alimentando toda aquela região. Ele é importantíssimo. Exato. Mas esse rio pra gente fez a diferença entre estar cativo e estar livre. Atravessar esse rio. Então, acho que os que estão nos assistindo, nos vendo, a gente sempre passa por períodos difíceis. Eu não gosto de dizer assim, você tem a sua África na vida, porque a África é um lugar maravilhoso. Mas você tem o seu sequestro, você tem o seu cativeiro na vida. Tem alguma coisa. Deus leva a gente pro deserto. No deserto. Mas tem o rio Okavango. E do outro lado tem a Namíbia. Aí a gente pode falar mesmo, porque é Namíbia. Namíbia, para mim, eu nem sei como é que é o país, mas me é o paraíso. É o paraíso. Tem cheiro de liberdade. Então, é isso. Deus é bom demais. Amém. Obrigada, pastor. Um eu privilégio ouvir essa história. Eu que agradeço. Privilégio conversar com você. Que Deus te abençoe. Você foi uma inspiração para mim. Eu tenho certeza que você vai continuar fazendo coisas e sendo, porque mais do que fazer a gente é. A gente é a obra de Deus. E o que a gente não faz, Ele completa. Amém. Por isso. Então, que privilégio. Deus continue. Exatamente. É um privilégio poder viver para Deus, poder falar de Deus. E que Deus te use aí no seu trabalho também. Obrigada. Que eu sei que é de muita qualidade sempre. Um privilégio. Obrigada a você também por ter acompanhado aqui o nosso papo. Escreva pra gente, compartilhe esse testemunho e conte pra gente o seu testemunho de fé, a sua confissão de fé. Nós estamos todos aqui nessa caminhada rumo à nossa Namíbia, que não vai ser aqui, que vai ser na Canaã, além do rio. Logo, logo vai chegar. Amém. Esse mundo está muito, muito triste, muito sofrimento, muita dor. Mas a gente sabe que o autor e consumador da nossa fé já venceu essa batalha. A vitória está ganha. A gente só tem que esperar mais um pouquinho. Ele vai voltar. Obrigada. Até a próxima.